Vamos ouvir agora outra opinião sobre esse mesmo assunto, hein? O ex-presidente Lula falou aí em tirar militares de cargos comissionados e também sugeriu novas formas de que as pessoas que discordam aí dos congressistas façam seus protestos. Basicamente, o ex-presidente atacou o Congresso e também os militares. E aí eu quero saber de Fernando Mollica, qual a intenção do ex-presidente com essa fala, hein, Mollica? A intenção é ganhar a eleição, é o objetivo básico, né? Até o Boris estava frisando isso. Mas vamos lá, eu estava fazendo as contas. De 89 para cá, né, desde a redemocratização, a gente teve 8 eleições presidenciais. O Lula participou direta ou indiretamente de todas elas. Ele, como candidato, ele foi candidato em 5. Ganhou 2 diretamente e 2 com a Dilma. Então ele tem muita experiência, ele participou de todas essas eleições, até da cadeia, quando ele estava preso ele participou. Da última eleição teve um papel fundamental na campanha do Fernando Haddad. Então ele é muito experiente, né? Ele é muito experiente, ele tem experiência lá de assembleia sindical, de negociação, negociar com o patrão, negociar com o empregado. Ele sabe e ele tem uma sensibilidade popular muito grande. O Bolsonaro também tem. O presidente Jair Bolsonaro também tem, né? Muitas declarações do Bolsonaro, as pessoas consideram absurdas e são absurdas mesmo, mas ele sabe que ele tem um público para aquilo. Então o Lula tem essa noção. Então agora o Lula sabe que o discurso contra a sua candidatura será focado basicamente na questão da corrupção, né? Ele vai ser chamado o tempo inteiro, o Bolsonaro já está demonstrando isso, vai falar que o governo foi corrupto, os governos do PT corruptos, etc, etc, etc. Que o Lula não quer ficar sozinho nisso. Então o Lula já começa com esses 2 temas a dizer, olha, não é bem assim. Ele começa a apontar problemas no governo Bolsonaro. A questão dos militares. Inegavelmente, os militares foram muito favorecidos no governo Bolsonaro. Desde a aprovação da aposentadoria, que foi aprovada por unanimidade pelo Congresso, é bom frisar isso, mas enfim, a aposentadoria dos militares é muito mais generosa do que a aposentadoria dos demais funcionários públicos. Essas nomeações para cargos de governo, cargos de primeiro escalão, muitos e muitos cargos nomeados pelo governo Bolsonaro. Lula sabe que isso pega mal aí numa parcela da população, então ele já dá essa estocada. A outra questão do Congresso Nacional, o Bolsonaro, em 2018, se apresentou como candidato antissistema, o candidato que não era da política, apesar de já ter quase 30 anos de mandato nas costas, o Bolsonaro vendeu essa ideia de que ele era o não político. Agora não vai dar para ele falar isso. Ele tem apoio organizado no Congresso, tem um apoio do Centrão, aquele Centrão tão criticado pelo próprio núcleo bolsonarista, agora é o núcleo do poder. O governo é um governo do Centrão. Então o Lula entra nessa brecha. Ok, o Centrão também apoiou o governo Lula, mas não tinha um papel central que hoje o Centrão tem no governo Bolsonaro. Então o Lula trata disso, trata da questão do orçamento secreto, começa a falar mal de deputado e senador de uma maneira genérica. Ele sabe muito bem que a maioria da população não gosta de políticos de um modo geral, pode gostar do presidente, mas de um modo geral critica senadores e deputados, as pesquisas de opinião mostram isso. Então o Lula tenta fazer isso, ele tenta focar nessas 2 críticas e diz, olha, ele abre uma brecha, insiste, corrupção, ok, houve no PT? Sim, mas não dá para dizer que o PT foi o único governo corrupto. Há muitas suspeitas, algumas evidências de corrupção e de mau uso do dinheiro público no governo Bolsonaro. Aí se ele ganhar a eleição, como é que ele vai ficar com deputados, senadores, militares? Vai ficar tudo bem, né? Ele vai se rearrumar, vai se rearranjar com deputados e senadores, vai ter maioria no Congresso, como todo presidente que entra com o mínimo de competência consegue, e vai lembrar para os militares que ele, Lula, investiu muito nas Forças Armadas, os governos petistas compraram esses caças das Forças Armadas, investiram em programas de submarinos da Marinha, também investiu no Exército, enfim, tudo vai se ajeitar. A questão agora é campanha eleitoral e o Lula não quer deixar o Bolsonaro surfar sozinho nesse discurso anticorrupção. Stephanie. Muito obrigada a você também, Fernando Mollica.